Bem com vocês, certamente vocês utilizam APIs que vocês mesmos criam, né? Ou alguma API externa, porém essas APIs elas não têm conectores que a gente consiga encontrar dentro do Power Automate. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como a gente cria esses conectores personalizados para aumentar ainda mais o seu poder dentro do Power Automate. Então roda a vinheta e vamos aprender um pouco mais. Então pessoal, a gente sabe que hoje, quando vai criar um fluxo de nuvem dentro do Power Automate, a gente tem diversos conectores disponíveis, como Dataverse, DocSign, SAP. Diversos sistemas já estão ali com seus conectores disponíveis para que ele seja utilizado. Porém, a gente sabe que em muitos projetos a gente acaba chamando APIs desenvolvidas por nós mesmos ou até mesmo de terceiros que não têm conectores ali. E aí tem todo aquele trabalho de fazer a conexão, de fazer parse de dados. E com os conectores personalizados, a gente pode aumentar o poderio disso, permitindo então uma API que não tem conector hoje, certo? Que ela acabe tendo um conector customizado para ela ali, onde você possa fazer autenticação, selecionar quais parâmetros de entrada, quais são os parâmetros de saídas, entendeu? E com isso elevar o poder do seu Power Automate, né, do seu fluxo de nuvem que está sendo criado ali dentro da ferramenta. Então, para a gente entender um pouco aqui o que é o conector personalizado, ele é um conector, então, que vai ler através de informações de uma API, certo? Dos dados que a gente vai prover da API, então permitir que essa conexão seja feita. Então, a gente vai poder personalizar o formato que a gente vai querer receber essa informação ou que a gente vai enviar, porque daqui a pouco a gente quer que venha, por exemplo, parâmetros padrões dessa conector personalizado. E isso o conector personalizado vai permitir que a gente faça. Então eu quero que algum parâmetro vá default e que eu não quero que ninguém fique mexendo a toda hora nele, porque ele tem que sempre com aquele valor. Eu posso enviar também. Eu quero poder passar uma lista de itens, tudo. Então tudo isso aí, o próprio conector personalizado te dá essa gama de diversificação, permitindo você elevar muito o uso do seu Power Automate. E também você fazer o reuso dessa API. Por exemplo, você tem 3, 4, 10 flows que usam, aí pensa, você tem que toda hora copia, cola, autenticação, ou cria um flow secundário para fazer autenticação, aí tem que ficar mandando o mesmo HTTP, a action ali, né, de HTTP para fazer a pesquisa, fazer parte de dados. Então, com isso te dá um trabalho. E você criar um conector personalizado vai te facilitar muito o uso, não só para você, para sua equipe, daquela API, tá? Então a gente vai aprender como fazer a criação, tá? Mas o legal é que isso aqui você pode pegar para qualquer API, tá? Não importa o tipo dela, você vai conseguir utilizar e desde que suporte, né, os verbos HTTP, que é post, put, delete, patch. Então, tendo esses verbos HTTP, você consegue então criar, né, o seu custom connector ali, o conector personalizado dentro do Power Automate. Para a gente iniciar o processo de criação no conector personalizado, tá? Primeiramente eu vou mostrar o exemplo aqui que eu vou utilizar. Nesse caso, tá? É essa API da Pet Store, tá? Que o Swagger fornece, que é uma API completa, então tem get, tem put, tem delete, tem post. Então a gente consegue utilizar ela, é um exemplo bem legal de API, tá? Para a gente importar ali para dentro, trabalhar dentro do conector personalizado. Tá? Se você tem a sua já, quer testar com a sua, sem problema algum. Tá? Mas essa aqui já está bem completa, você consegue fazer chamada, ela funciona tudo, então é bem bacana para iniciar os estudos. Tá? Com a API em mãos, tá? Como é que a gente vai iniciar o processo então de criação de um conector personalizado? Então dentro do nosso Power Automate, tá? Ou do Maker do Power Apps, a gente vai abrir a nossa solução, vai clicar em novo e vai então em automação, tá? E clicar em Custom Connector. Tá? Ele vai abrir a tela para fazer a criação e aí o Custom Connector hoje, ele tem alguns passos que devem ser seguidos, tá? Então a gente tem uma aba de General, tá? Que é para te botar informações básicas, a parte de segurança, que a gente vai utilizar então para fazer a autenticação, a parte de definições, onde eu vou ter então a definição, né, de cada método que eu quero utilizar dentro da API. Então vamos supor que eu dá daqueles 30 eu só quero usar 10 métodos. Então eu vou criar as ações aqui, os triggers, se tiver trigger, as policies e tal. Mas é aqui que eu defino toda a estrutura da minha API.
Depois ele vem com uma parte de plugin, de AI de plugin, tá? Que nesse caso eu não vou entrar aqui, porque nesse primeiro vídeo aqui é mais para criar o básico mesmo no conector, certo? Então a gente vai pular essa parte. Também, como eu também não vou entrar no detalhe aqui dessa parte de código, mas é muito legal essa parte, porque daqui a pouco você pode, por exemplo, só para dar um gostinho para que vocês fiquem curiosos, aqui, por exemplo, eu posso, eu posso botar código .NET, né? E eu posso também reduzir muito, por exemplo, a quantidade de chamadas, de actions dentro do meu Power Automate. Por quê? Um dos fatores que a gente tem que tomar cuidado quando está trabalhando com Power Automate é a quantidade de ações que a gente está utilizando dentro do nosso fluxo de nuvem. Por quê? Isso é um limitador quando a gente tem uma quantidade de execuções grandes, porque lá na documentação ele fala muito dos limites, tanto de execução e quanto do consumo de ações, que é o que? O consumo de ações é quando eu inicializo uma variável, chamo um conector, por exemplo, do Dataverse, isso tudo é contabilizado dentro dos limites do Power Automate. Então, aqui a gente pode fazer algumas coisas, por exemplo, percorrer uma lista e pegar uns dados, então não precisaria fazer um for each dentro do Power Automate para pegar alguma informação, certo? Então a gente pode criar aqui código personalizado. E o mais legal dessa parte aqui, que eu vou fazer um vídeo separado para esse assunto, é que daqui a pouco eu não preciso ter nenhuma API aqui relacionada e eu posso utilizar essa parte aqui do código para fazer tarefas do Power Automate para mim, certo? Que coisas que eu precisaria daqui a pouco lá, por exemplo, juntar várias strings em uma array de strings num texto só, sem ter que fazer um for each, uma validação. Então eu consigo fazer isso. Tá? Estou dando só um exemplo básico, mas é bem bacana essa parte e eu vou fazer um vídeo só mostrando essa questão de código aqui para vocês. E a última parte ali é a parte de teste, que aqui não está mostrando óbvio porque eu não criei, certo? Mas é a parte onde a gente vai testar e ver os resultados. Então, antes da gente publicar, né, de liberar para o pessoal utilizar, a gente pode fazer os testes, tá? E verificar se está tudo ok com o nosso Power Automate, beleza? Agora que a gente viu quais são os passos necessários para fazer a criação do nosso Custom Connector, vamos botar a mão na massa e vamos criar o nosso Pet Store, a nossa API aqui, dentro do nosso Custom Connector no Power Automate, tá? Então, para isso, eu vou iniciar, tá? Pegando o endpoint aqui, get pet por um ID, certo? Nós vamos utilizar ele. Então, para isso, eu vou vir aqui dentro do meu maker do Power Apps, vou abrir minha solução, vou dar em New, Automation, automação e Custom Connector, ou conector personalizado no português. Tá? Ele vai abrir a tela, então o primeiro item que a gente vai colocar aqui é o passo, é o General, então que é dar os dados iniciais, né, do nosso Custom Connector. Então aqui eu vou botar uma cor, eu vou botar branco aqui, uma descrição. A descrição ela precisa ter no mínimo 30 caracteres, tá? Então eu vou colocar aqui API com informações de uma Pet Store. Beleza? Não vou marcar conectar via on-premise data gateway, porque não é necessário. A nossa API está na nuvem, está com acesso público, então não tem nenhum problema quanto a isso. O esquema vou deixar HTTPS. O host, eu vou pegar o host daqui, então Pet Store Swagger IO. E o base URL eu vou botar o V2, certo? Para ele compor toda a URL na hora de fazer a chamada. Só tirar aqui, certo? E vou para a próxima parte. No momento eu não vou usar a parte de autenticação, certo? Porque essa API aqui ela não necessita, tá? Mas a gente pode entrar a fundo. Aqui a gente pode ter a autenticação básica, que é com usuário e senha, autenticação através de uma chave de API, que aí você vai no header, tá? Da sua API e passar o dado. Então você pode botar aqui, ó, qual o nome do parâmetro, qual o local que ele vai ser utilizado, se vai numa query, se vai num header, então você consegue colocar. E também o auth, né, 2.0, que é fazer a conexão, tem que ter um autenticador e tudo mais, você consegue também, tá? Mas aqui eu vou primeiramente mostrar a questão da não autenticação, tá? Que o foco é montar, né, criar o nosso Custom Connector, fazer a parte de receber os dados, receber as informações ali e ter os dados ali para poder ser utilizado. E agora a gente vai para a parte da definição, que é onde a gente constrói então nossas actions, pode construir nossas triggers, tá? Que vão ser utilizadas dentro do Power Automate. Então nós vamos fazer aqui nas actions, então eu vou criar nova action, tá? Vou dar um nome aqui dela, pede um resumo, mas eu vou deixar já com o nome, então get pet by ID, tá? Uma descrição, vou usar a mesma. O ID da operação, eu vou usar o mesmo nome que tem aqui, então, tá? Vou botar aqui então
deixar aqui get pet by ID, tá? E visibilidade eu vou deixar none, então ele vai ser visível, porque a gente pode ter, tá, algumas ações que são internas. E aí vem a parte do request. Então aqui o request nós vamos importar a partir de um exemplo que a gente vai gerar para ele, tá? Então vem aqui, import from sample. Vamos olhar primeiro o nosso get pet by id aqui, o find, né? A gente vai pegar o get, é o verbo get, tá? Que é o verbo que vai ser usado HTTP. Então vou clicar em get, vou pegar a URL. Então quando eu venho aqui, ó, vou usar um exemplo aqui, ó, tem ó, a URL que eu estou pegando. Vou colar aqui. Só que aqui eu vou fazer uma coisa. Onde está o 12 aqui que eu tenho, eu vou botar entre chaves chamando assim, pet ID, tá? Que isso vai ser a minha variável que vai poder ser utilizada quando eu fizer a chamada da action no meu Power Automate. Então eu vou olhar aqui que ele mandou de header, que é o traço H, então um accept application dele, posso copiar aqui, tá? Vou colocar aqui e eu vou dar o import. Ó, com isso ele montou o meu request, então botou o verbo, né, HTTP, o verbo HTTP, desculpa, get, botou a URL, então ó, você pode ver que ele botou o pet ID aqui, e agora ele coloca aqui no caminho, né, no path, então da URL, ele percebeu que tem aqui então uma variável sendo requisitada. Então a gente vai clicar aqui, vai clicar em editar, a gente vai ter o nome dela, que é o nome que vai aparecer ali quando a gente for utilizar, né, dentro do Power Automate, uma descrição, então ID do pet a ser localizado, um resumo se quiser utilizar, um valor default, não vamos utilizar, é obrigatório não, nesse caso a gente precisa, né, para poder fazer o request, então aqui eu vou colocar como require, então ele não vai te deixar, né, concluir ali a ação, né, gravar a ação dentro do Power Automate, se não tiver ele preenchido. A visibilidade então vai ser none para ele aparecer, certo? E o tipo que eu vou colocar aqui, tá? Vou botar aqui um tipo inteiro. Então eu vou dizer que é sempre número que vai ser utilizado, tá? Nesse caso a gente não tem drop-down, conforme vocês podem ver que ele aparece aqui, ó, uma validação, então ele verifica se as suas configurações tá certa, tá? Não precisa salvar, eu só dou um voltar aqui e agora eu já tenho a parte do meu request pronto, tá? Ele já botou o header aqui, accept, certo? Eu posso editar, ó, eu coloco se ele é requerido ou não. Eu vou setar aquele aqui que é interno, não precisa aparecer para mim ali dentro do meu da minha action, eu sei que ele vai ser setado. O valor default eu vou colocar então o valor application/JSON, então ele vai sempre colocar esse valor, tá? E é uma string, beleza? Volto para cá. Opa, vamos ver aquele daqui que deu. Tem que botar required, desculpa. Vamos botar required aqui porque ele é interno, verdade? Então todos os internos eles são obrigatórios, né? Eles não têm controle de ficar nulo ou não, então a gente tem que setar eles. Beleza, ele validou aqui e agora eu vou botar meu response, tá? Eu já tenho aqui um default, certo? Então a gente pode importar ele aqui, a resposta, né, que veio para já o Custom Connector fazer a leitura. Quando ele fala nessa resposta default, tá, que é a resposta HTTP 200, ou seja, que é quando deu certo a sua requisição, ela foi lá, foi processada pela API e te voltou algum dado ou confirmou que o processo foi efetuado. Então você vai receber o 200. Então esse é o default, tá? Então eu vou vir aqui no import from sample. Ó, eu tenho aqui um exemplo, então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó, que foi chamado. Vou colocar o body. Vou também ver o que teve aqui, ó, de header que é importante. Nesse caso, só o content type, que é application/JSON. Então eu vou colocar aqui, tá? Tirar o espaço e vou dar o import. Ó, como você pode ver, ele já apareceu aqui então o cabeçalho, né, o content type string e também o meu body, né, do que vai vir na minha resposta, certo? Então aqui já vem os dados, vem o ID, o nome, o outro ID, porque são dados que estão ali dentro, né, na estrutura, tem um ID dentro de categoria, tem um ID do próprio pet, tá? Então ele traz aqui os nomes, só que quando você entra aqui, por exemplo, tá, você vê que ele tá já bem certinho as informações ali, tá? Um ponto importante aqui é que você sempre tem que colocar, tá, a sua resposta, tá, tanto para o request ou quanto para
pro response, tá? Trazer os dados preenchidos, tá? Por mais que ele vai vir nulo em alguma situação, traga o seu modelo, o seu exemplo que vai ser importado ali preenchido, para ele poder trabalhar, porque se daqui a pouco não existe, ele vai tentar interpretar e vai acabar ignorando, entendeu? Então você sempre tem que colocar com todos os campos que vão ser utilizados, beleza? Então ele validou, deu OK, tá pronto aqui, ó, essa chamada, né, essa ação que é o get pet by ID. Mas outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é como ele vai retornar em caso de falha. Vamos supor que eu venha aqui e coloque, vamos ver, 900. Ó, ele deu erro, pet não encontrado, tá vendo? E retornou um 404. Então eu posso pegar isso aqui e adicionar também lá. Então eu venho aqui, vou copiar, vou aqui, ó, adicionar a resposta padrão dentro da minha action, tá? Vou colocar no body aqui. Antes disso tem que fazer uma coisa que eu esqueci para vocês. Se vocês deixarem default aqui, que é bem importante isso aí, tá? Ele vai pegar e vai substituir um outro. Então aqui eu vou deixar o HTTP 200, tá? Só para vocês entenderem. Então ele vai dizer que quando voltar 200, ele vai estar OK, certo? E agora, ó, eu vou adicionar um default response. Vou colocar o meu erro aqui. Vou colocar o content type application/JSON, tá? Vamos só, opa, ixi, vamos lá de novo, olha aí. Vem aqui, vou colocar aqui, só deletar aqui, ver se tem algum espaço, não tem. Ó, vou importar, ó, ele importou, ficou com 200, mas aqui agora eu vou dizer que o meu HTTP status vai ser 404, que é o de erro, certo? E vou voltar. Então agora a gente tem o 200, que é esse default, né, que ele chama aqui de, que é o que foi já, que vai vir o valor com sucesso, e o 404 é quando tiver algum erro. Ó, ele validou, tá tudo OK. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pegar, por exemplo, o que vai fazer um insert, para a gente imputar dados, né? Então, a gente tem aqui o post, ó, pet, add new pet to the store. Então, eu vou clicar aqui. Tá, ele já tem um objeto do que é utilizado, certo? Vamos ver aqui, ó. Eu vou dar um execute. Ó, ele trouxe um 200 e trouxe uma resposta. Então vamos lá. Eu vou vir aqui, vou dar um new action, certo? Vou chamar de insert pet. Vou botar na descrição aqui também. Vou botar o ID da operação também, a mesma coisa. Tá, vou deixar a visibilidade também como nome, porque eu quero que ele apareça. Ó, e vou pegar o meu request. Então eu venho aqui, copio o body, venho aqui, vou colocar post. Opa, copiei no lugar errado. Ó, coloquei meu body aqui dentro. Vou ver como é que ele faz o cabeçalho ali, ó. Ó, accept content. Então eu vou vir aqui, vou botar o accept, vou botar também o content type, né? Vou pegar a URL também que foi utilizada, então, ó, que é essa aqui. Tá? Nesse caso a gente não vai colocar nenhum placeholder aqui, né? Nenhuma tag, porque a gente não precisa enviar nada, certo? Então tá tudo aqui, vou dar um importar, ó. Ele trouxe, então, o verbo post para fazer inserção, a URL, sem nada no caminho, né, na URL mesmo, nem nada de query. E aí o header ele tem dois, né? Então eu vou lá, vou editar, vou botar como required, vou botar como default o valor que está ali. Então é accept application/JSON. Vou copiar daqui. Default value. Visibilidade interna, porque eu não quero que a pessoa fique setando isso. Vou fazer a mesma coisa para o content type. Requerido, interno. Mesma coisa, o valor é o mesmo e o valor default. Beleza. Agora então a gente vai verificar aqui o nosso body, né? Que é o que vai receber as informações ali para fazer a criação. Ó, quando a gente abre, a gente vai colocar aqui que ele é obrigatório, porque óbvio, né? A gente precisa passar as informações, senão ele vai dar problema. A visibilidade é none, porque ele precisa aparecer, tá? A parte de location ele já mostra aqui que ele está localizado no corpo, né? Então vai mandar sempre pelo corpo. E aqui tem os parâmetros que eu vou fazer o envio. Nesse caso, conforme a gente pode ver aqui, ó, o ID 0,
a categoria da categoria 0 também. Por esses caras não existem. Vamos ver se eu enviar um null, se vai dar certo aqui, ó. Só se ele vai aceitar. Ó, ele aceitou. Então significa que eu não preciso enviar esse cara. Ele vai criar um ID para mim qualquer. Então o que eu vou fazer? Eu vou botar esse cara aqui, por exemplo, ó, como required no, tá? Se eu botar a visibilidade interna, ele vai dar, ele não botar um valor default aqui, ó, assim, ó, ele vai certamente, pode ser que ele dê pau. Vamos só confirmar aqui, não deu pau, beleza, então ele aceitou. Ele está aceitando, então ele vai ficar assim, ó, interno. Eu não vou passar nenhum dado desse cara do ID, porque eu não quero, certo? Deixa eu botar ID aqui também. Tá? Tem um nome, outro ID também, que eu também não quero que vá esse ID. Então eu vou botar não interno. Vou voltar. Aí fotos, eu também não quero que vá fotos, então eu vou botar interno, sem ser requerido. Ó, tudo bem. O status eu vou deixar com o status, esse ID também não. Interno. E o nome eu vou deixar. Então o que a gente vai poder botar? A gente vai botar o nome da categoria, certo? O nome da tag e o status que ele tem disponível, tá? Conforme a gente pode ver aqui. Ah, e o nome do animal também, né? Então a gente tem esse nome, 3 nomes aqui. Então, ó, o da categoria, o do animal e o de tag. Beleza? Beleza, então tá validado, tá ok. Vamos voltar. Agora o que eu vou fazer então? Mesma coisa. Vou importar o request aqui. Request não, desculpa, o response. Então eu vou clicar aqui. Vou copiar esse response. Ele já mostra para mim, ó, toda a estrutura, todos os dados preenchidos. E eu vou dar um import from sample. Tá aqui o exemplo colado. Mesma coisa, content type application/json. Vou colocar aqui, ok. Vou colocar ali como 200. Certo? Foi o que deu certo. Vou voltar. Vamos tentar forçar uma falha aqui agora para ver o que ele faz, por exemplo. Vamos ver se eu botar um ID aqui, por exemplo, valor muito alto, o que vai dar? Ó, 200. Ó, ele ainda está aceitando esse cara aqui. Vamos supor que eu tirei aqui o nome e queira enviar. Vamos ver se ele dá alguma falha. Nesse caso aqui ele não está aceitando nem, ele está aceitando todos, né? Deixa eu ver se eu tirar a categoria, ele aceita. Ó, beleza. Então aqui, ó, ele já tem um invalid input aqui como texto. Vamos ver se eu tirar o status, se vai. Ele está aceitando bastante coisa. Então aqui nesse caso eu não vou botar, né, nenhum tipo de outra resposta, porque a gente sempre está vindo 200, tá ok, tá vindo a informação, então não vou ficar me preocupando com isso, tá? Então eu tenho meu corpo aqui com a resposta 200 e tá ok. Então com isso eu vou dar um nome aqui para Pet Store, tá? E vou dar o create, porque eu não vou estar utilizando o AI plugin, não estou utilizando a parte de código, e agora eu vou utilizar a parte de teste para a gente poder observar então como está a criação, né? Vamos aguardar aqui que ele está salvando. Ele demora às vezes, certo? Então ele vai fazer a criação ali do nosso Custom Connector e a gente vai poder utilizar ali, testar, criando uma conexão ali do Custom Connector. Então eu vou vir aqui no item 6 em teste, ó, ele fala aqui, ó, você precisa criar uma conexão, tem uma conexão específica para isso. Então eu vou clicar em New Connection. Por não ter autenticação, ele automaticamente já cria a conexão para mim, tá? Sem nenhum problema. Então, ó, eu vou testar o Get Pet by ID. Vou botar aqui número 20, vamos ver o que ele vai dar. Ó, retorno 200 com o conteúdo, certo? E as informações, é de 20, o nome é dog, ó, sem fotos URL, sem tags, e o status disponível, available. Tá? Agora vamos testar o insert path, que aqui tem, ó, então, ele já vem default application/json, o content type também. Aí eu posso, ó, ou eu ponho os nomes aqui, ó, ou eu posso botar o JSON direto. Mas eu quero testar com essas informações, então, categoria.name. Eu vou botar aqui uma categoria, vamos ver o que ele estava dando aqui.
sem nenhuma informação. Então eu vou botar aqui, vamos dizer, gato. O nome do gato eu vou botar sol. O status available. Foto URL eu vou deixar nulo porque eu não quero enviar. E esse outro nome, que é o nome, certamente é o nome da tag. Então vou botar animal e vamos fazer o teste. Ó, inseri, deu 200, ó, ele pegou lá, ó, gerou o ID automático, porque eu não passei ID nenhum, certo? Criou a categoria gato, ó, com valor com ID 0, o nome sol, sem fotos URLs, certo? E a tags e o status também. Então, beleza. Ó, a gente já criou aqui, já podemos utilizar o nosso, então, o Custom Connector dentro do nosso Power Automate, certo? Então, para isso eu vou vir aqui, só para apresentar para vocês, então. Vou adicionar novo, automação, Cloudflow. Vou pegar um fluxo instantâneo aqui, do tipo que roda manualmente ao ser disparado, né? Então, vou botar aqui Pet Store Connector Test. Ó, um flow manual, vou dar um criar. E agora, quando a gente for aqui adicionar em ações, ó, o que vai acontecer? A gente tem todas as que são já incluídas, a Standard, Premium e a Custom. Quando eu clico em Custom, aqui a gente vai conseguir ver o nosso conector. Ó. Então tem aqui, ó, conforme a gente pode ver, já tem alguns testes aqui. O nosso é o Pet Store-1, então tem o Pet Store-1. Ó, ele vai me listar duas actions, porque sim, nós temos duas actions criadas, certo? Então eu vou dizer aqui, ó, get pet by ID. Ó, ele está fazendo a conexão ali, criando a conexão, criou, ó, ele está pedindo o ID do pet, ó. Eu vou botar 20, certo, para criar. Vou criar um novo step agora da Pet Store 1, que é o insert pet. Então, ó, aqui você pode ver que ele já começa legal, ó. Então ele está pedindo o primeiro nome, óbvio que a gente não identificou ali, né, não botou bonitinho, mas o primeiro nome, conforme a gente sabe aqui, é o nome aqui, ó, deixa eu só dar o cancel aqui, pra gente pegar bonitinho. Dar um tryout, já matou aqui, mas é o nome da categoria. Então eu vou botar aqui, vou botar aqui gato, vou chamar agora de sol também, de novo. Ó, aí as tags eu posso botar uma ou mais, então ele entendeu que é um array aqui de itens, ó. Então ele permite que eu adicione vários aqui dentro, ó. Então eu posso aqui botar novo, ó, novo eu posso ir botando, ó, animal, felino, certo? Caseiro, tá? Aqui são os fotos URLs que eu não vou utilizar, certo? E qual o status aqui? Available. Aqui, certo? Então eu estou inserindo. Eu vou salvar aqui. E vamos botar para executar o nosso Custom Connector dentro do Power Automate, certo? Que a gente vai poder visualizar aqui como ele está operando. Beleza? Salvou. Vou fazer o teste manual. Ele vai vir validar. Óbvio que ele vai verificar se a conexão está feita, porque nesse caso a gente não tem nada de conexão aqui, mas beleza, é autenticação. Vou dar o connect e vou mandar rodar o flow. Ó, então nosso flow vai rodar. Ó, nosso flow rodou com sucesso. Então eu consigo ver que eu fiz o get pet by ID, dei 20. Ó, ele retornou o tipo ali, ó, e trouxe os dados, ó, tudo bonitinho, ó. Certo? Que eu posso utilizar. Vou mostrar para vocês isso também. Ó, o insert pet, ó, as tags, o status, application type, ó, todas as informações. Então, o meu input e meu output, ó, o ID veio aqui, as tags, tudo bonitinho. A gente pode até melhorar aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou melhorar aqui o nosso para ficar mais legível, né, no nosso insert pet. Então, eu vou vir aqui dentro do meu body, vou editar aqui, ó. A gente sabe que o primeiro nome é o nome da categoria. Então vamos botar aqui, ó, nome categoria, certo? Vou dar aqui nome categoria. Então na descrição aqui, tá? Vou botar aqui nome categoria, tá? Validou. Aqui agora nesse outro nome, eu sei que é o nome do
pet. Então, vou botar aqui, vou deixar o name mesmo, nesse caso, não precisa. E aqui eu vou botar no outro name, nome, categoria. Certo? Vou dar um update connector. Então a gente atualiza aqui. E aí quando eu atualizo aqui, tá? Existe um ponto que quando eu carregar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Só voltar aqui, ó, ele já criou o meu fluxo. Tem os outros aqui. Tá, Pet Store Connection Test. Então eu vou vir aqui editar uma nova aba. Ele já salvou. Agora ele abriu no formato novo, tá? Quando eu clico aqui, ele tá Pet ID, vamos ver aqui, ó. Ó, ele já alterou ali, ó. Nome da categoria, ó, body barra name, sol, certo? Ó, body tags, aí ele coloca a identificação, né? Então, ó, nome da categoria e o status. Então fica mais fácil de visualizar, né? De você ter a informação. Então você pode colocar aqui tudo bonitinho, aqui o ID. Bem, agora, o que a gente pode utilizar aqui, tá? Eu não vou utilizar a parte de triggers porque aí precisa disparar uma ação para fazer alguma coisa, mas no caso a gente pode criar também aqui, tá? Quando, por exemplo, nosso endpoint receber algum dado e disparar, tá? Mas uma coisa bacana que a gente tem aqui é a parte de policies também, porque essa parte de policy ela vai nos auxiliar muito no exemplo, assim, que quando você tem um endpoint, por exemplo, e você tem ele em diversos locais, por exemplo, você quer testar em dev, você quer testar em QA, você quer testar em produção, você acaba tendo URLs diferentes. E com a parte de policies ali, você consegue então direcionar isso. Minha policy, tá? Para a gente fazer a transformação então da minha URL. Tá? Então, quando eu botar uma outra URL, ele vai automaticamente atribuir essa URL que eu coloquei na minha action ali, substituindo pela URL que eu já tenho. Né? Então, eu vou dar um nome aqui chamado de definir URL. Certo? Vou selecionar o meu template. Como vocês podem ver aqui, nós temos diversos templates, tá? Nós vamos selecionar o set host URL, tá? Porém, tem outros vários de alterar parâmetros de uma query string, alterar valores, adicionar valores dentro de uma propriedade, tá? Então, tem diversas coisas que você pode fazer. Mas como eu entendo que esse é um dos mais comuns que vai ser utilizado, vamos utilizar esse aqui para exemplo de uma policy, beleza? Clico aqui, set host URL. Em operações, então, aqui é bem importante. Se eu deixo em branco, tá? O que vai me acontecer? Ele vai aplicar para todas, tá? Independente das quantidades de ações que estiverem aqui. Nesse caso, tome muito cuidado, porque é o seguinte, se você não aplicar a policy certinha, contendo os parâmetros dentro da sua action, quando ela for executada, vai acabar falhando se ela não tiver os parâmetros. Então, se você quer limitar, a gente vem aqui e seleciona. Nesse caso, eu quero fazer somente para o getPetPyId. Então, eu vou clicar aqui, certo? E vou, então, só fazer para ele. E aqui ele pede qual que é o template, tá? Aqui eu posso fazer de diversas maneiras. Eu posso ter só uma parte da URL, eu posso ter a URL inteira. Nesse caso aqui eu vou pegar a URL inteira. Então nós vamos botar um parâmetro chamado @headers, tá? Com o nome de uma variável, vou chamar de host URL. Por quê? Daí, o que ele vai fazer nesse caso, tá? Ele vai pegar um parâmetro de cabeçalho que está no header da action, certo? Chamado host URL, então ele vai ter que ter esse parâmetro de header dentro da tua action e vai então substituir, pegar aquele valor e colocar na chamada da API, tá? Tanto que para isso aqui eu já criei usei esse site aqui, o webhook.site, para criar e simular uma chamada de outro local, beleza? Então eu vou pegar aqui e vou então editar aqui, vamos continuar aqui, tá? Então setei, @headers, host URL, perfeito, tranquilo. Vou vir aqui, o meu getPetPyId, ó, ele não aparece, tá? O meu header, o meu cabeçalho, eu tenho que incluir ele, mas também não aparece nenhuma opção para mim. E como é que eu faço para resolver isso aí, tá? A gente tem duas formas, ou a gente vai lá, importa novamente o exemplo, aplica todas as configurações de novo, o que dá um trabalho, dependendo se você tiver muita action e quiser aplicar isso, você vai ter que fazer um por um. O que eu recomendo, tá? A gente vir aqui através do Swag Editor, vamos clicar aqui para editar, e aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou editar e vou incluir copiando e colando, por exemplo, ó. Eu tenho a chamada aqui do pet, que pega o pet ID, né, que é o nosso getPetPyId. Eu tenho as minhas respostas e aqui eu tenho os parâmetros de entrada. Ó. Então aqui eu tenho o pet ID, o accept também, que é um header. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse conteúdo aqui, ó. Eu vou até o tipo string e depois aqui embaixo, ó, eu vou colocar e vou colar. O YAML ele é baseado, tá, em tabulação, então ele tem que estar bem certinho as tabulações para ele não ter problema, certo?
Então aqui, ó, já deu um problema de tabulação, deixa eu só ver aqui. Ó, tá dando aqui o erro, desculpa, que é o erro, o nome tá duplicado, então não poste. Nós vamos trocar o nome para host URL. Ó, ele vai parar de dar o erro, perfeito. E agora, quando eu desativo aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer. Ó, apareceu aqui para nós. Então eu posso agora editar por aqui, fazer todo o meu processo. Nesse caso eu não quero um valor de folha, é obrigatório, porque eu quero que a pessoa sempre informe ali, tá? Então eu vou vir aqui, beleza? Vou atualizar o meu conector, então. E agora nós vamos poder testar ali. Então, quando eu colocar uma URL, ele vai ter que fazer a chamada, certo? Para essa URL. E aí, então, vai se obter o retorno, né? Do que é esperado. Tá? Nesse caso, eu vou simular aqui com essa minha URL. Então, eu vou copiar aqui. Ó, copiei o valor. Ó, ele já salvou. Vou vir no teste aqui. Ó, agora o nosso getPetPid, ele pede um ID e pede um host URL que a gente setou. E eu vou pedir para testar a operação. Ó, retornou 200, tá vendo? Ó, bonitinho, com valor. Agora eu vou pegar novamente, vou pegar a URL aqui que eu chamo, que é o /v2 aqui, então, endereço, e eu vou fazer a chamada também. Ó, fiz a operação, retornou 200, ó, e pode ver que o dado mudou. Antes ali, ó, se eu voltar para minha versão anterior, eu vou ver que ele voltava o nome Thanos, quer ver, ó? Ó, então, ó, tá chamando, ele tá substituindo durante a execução. Mas vamos testar isso agora dentro do nosso Power Automate. Uma vez que já está aqui atualizado, a gente já fez o teste, está funcionando, vamos para o nosso Power Automate e vamos editar. Então eu vou editar meu Power Automate aqui. Pronto, agora vamos vir aqui então, tá? Já salvou aqui. Eu vou conseguir vir aqui adicionar. Então vou selecionar o Custom, Pet Store, Get Pet by ID. Ó, vou botar o 10 e agora ele vem a URL. Aí eu vou pegar aquela minha URL que eu criei, tá? Dinamicamente. Eu já tenho ela aqui no meu... Vou colocar aqui, beleza. Coloquei. Vou salvar. Ele vai salvar agora para mim. E a gente vai ver que vai fazer a mesma função. Salvou. Vou vir testar. Pode ser manualmente. Clico. E mando testar. Olha, rodou com sucesso. Ó, e conforme a gente pode ver, ó, ele trouxe, ó, com nome diferente, porque esse meu webhook que eu criei, ele retorna esse nome Thanos aqui, certo? Então, com isso, a gente viu que tem, né, essas policies podem nos auxiliar, né, bastante, então, na transformação, não só de uma URL, né, mas de dados também que a gente precisa transformar durante uma chamada. Beleza? Diga o que você achou do uso dos conectores personalizados, que você agora tem uma gama abrangente que você pode adicionar aí vários conectores, né, configurado da maneira que você quer, do jeito que você quer, né? Então você pode ter várias APIs aí que hoje você tem que botar tudo na mão, você tem que escrever manualmente, fazer a parte de setar variáveis ali, né, montar o fluxo todo, né, mas também o payload que vai ser enviado. Me diz aí o que você achou dessa funcionalidade que tem aí, que ajuda bastante, né? Quando a gente trabalha com várias APIs e quer deixar parametrizável para o pessoal utilizar, aumentando a facilidade, né? Deixe aí nos comentários o que você achou, se você tem alguma dica a mais que você pode dar aí para o pessoal que está vendo esse vídeo também, vai ajudar bastante. Não se esquece, deixe o seu like, tá? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, que vai ajudar bastante aí no nosso processo aí de construção de vídeos. Eu tento puxar coisa, eu tento falar coisa. Vamos lá de novo. Um, dois, três. Então, pessoal, me diz aí o que você achou do uso dos conectores personalizados aí dentro do Power Automate. Não é bacana ter algo que vai te ajudar a personalificar a sua API, você escondendo alguns campos, definindo os padrões dele. Então, conforme você for enviar, sem ter aquela complexidade de ter que montar payload, transformar dado não, mas que eu digo assim, construir o dado, né, de maneira trabalhosa ali dentro do Power Automate, isso facilita muito, né? Então você pode deixar pronto para sua área de negócio, por exemplo, que utiliza Power Automate para fazer a chamada, facilitando bastante, né? Me diga aí nos comentários o que você achou. Se você tem uma dica também, se você que já usa, já tem alguma experiência com os conectores personalizados, diga aí, ajude o pessoal também compartilhando o seu conhecimento, sua experiência, tá? E
aquela coisa clássica, né? Dê o like no vídeo, compartilha pro pessoal, se inscreva no canal, que me ajuda muito aí na produção de conteúdo, beleza? Eu te agradeço e nos vemos até a próxima. Falou!